Muito obrigada. Já passo a palavra imediatamente aqui para a nossa companheira Alce. Imediatamente. Bom, boa tarde a todos e todas. Obrigado à comissão pelo convite para estar nessa mesa, por essa tarefa difícil que foi empreender uma reflexão a partir de um texto que eu julgava conhecer. Devo dizer para vocês que não foi sem muito esforço que eu pude construir a reflexão que eu trago agora. Assumindo um pouco a piada do seminário, eu estou na geração dos que não encontraram Basaglia. Então, eu não conheci Basaglia. A minha experiência com Basaglia, o meu encontro, é com a escrita do Basaglia, né? Com o que se transmitiu do encontro e do efeito dessa presença, que, para mim, sempre foi bastante perturbadora. E foi um tanto mais perturbador me debruçar sobre um texto específico para trabalhar o tema proposto, né, o tema para o qual eu fui convidada e com o qual eu inicio a leitura. Obrigado a colocar, entre parênteses, a doença, o diagnóstico, a síndrome que eu etiquetou, pretende-se, com isso, conseguir compreendê-lo e, principalmente, agir sobre ele. Este é um dos postulados mais conhecidos de Franco Basaglia, e no qual ele explicita sua visada clínica e sua posição ética frente à loucura. Ousamos dizer que este fragmento de texto, transformado em lugar comum nas experiências de desinstitucionalização, constitui-se num axioma basagliano. Axioma, de acordo com o dicionário da língua portuguesa, é tanto um princípio evidente, que dispensa provas, quanto uma hipótese inicial de um processo de investigação que busca estabelecer uma nova verdade. No vazio delimitado pelo parênteses, Basaglia nos propõe inscrever o que, desde o século XVIII, foi afirmado como verdade do louco e da loucura: a doença mental e o manicômio. Colocar, entre parênteses, a doença para encontrar o homem. Eis o modo resumido do axioma que circula entre nós e que manejamos, ao menos no plano do discurso, com relativa frequência, deixando, entretanto, muitas vezes escapar o contexto e a potência subversiva que o mesmo contém. Pôr entre parênteses a doença mental não é o mesmo que negar a existência da loucura, como, de algum modo, o fez a antipsiquiatria. Mas implica em interrogar o que tal condição ou modo de expressar o sofrimento diz sobre o sujeito à nossa frente e como este o experimenta na relação com os outros, com o corpo social, como diria Basaglia, né, ou com os laços sociais, como gostamos os mineiros. Extraído do texto Um Problema de Psiquiatria Institucional, a exclusão como categoria sociopsiquiátrica, o postulado basagliano dialoga com as teses de Foucault, expressas na História da Loucura, e vai além, quando pontua como crítica necessária e estratégia de subversão real da lógica, por exemplo, o manejo do poder no interior dos novos serviços, o exercício da autoridade e a tolerância caritativa, que é uma nefasta saída para este novo encontro com o louco e a loucura. Analisando o fenômeno da exclusão nas perspectivas antropológica, clínica e sociológica, Basaglia enlaça, portanto, a questão do louco e da loucura à cultura e à sociedade, como fez Foucault, subverte e complexifica o que a tradição clássica reduziu à categoria de doença, para nos ajudar a pensar o sujeito ou a existência-sofrimento em sua relação com o corpo social. O sujeito e os seus laços, o sofrimento e as saídas possíveis. No plano da cultura, por onde ele inicia sua reflexão, Basaglia faz referência à dialética do senhor e do escravo de Hegel e indica que o que a exclusão põe a nu é nada mais, nada menos que a busca da sociedade em conjurar para fora de si
o que lhe assombra e é íntimo. A exclusão, diz ele, só pode ser explicitada pela vontade do homem de excluir a parte de si de que tem medo, ou seja, excluir o outro que ele tem dentro de si. E nessa tese, ele se aproxima de Foucault, quando este também afirma que os rituais de exclusão e inclusão do louco buscam surpreender na loucura alguma coisa que possa dizer o que é a verdade do homem. O estrangeiro da razão, tão à flor da pele, na experiência de alguns sujeitos, habita o corpo de todos. Se põe a nu em alguns e em outros não se revela tão facilmente, mas nos dá as pistas da sua existência nas falhas do dizer, nos enigmas dos nossos sonhos. E inquieta, e muito. Acolhê-lo em nós possibilita, sem dúvida, uma melhor acolhida ao outro e sua estranhíssima língua e questões. E, nesse tema, é preciso também dizer, Basaglia, de algum modo, se aproxima da ideia do estranho em Freud, que é esse estranho absolutamente familiar. Mas voltemos a Basaglia. O louco encarna para a cultura a imagem do bode expiatório, através do qual a mesma rejeita algo que se constituirá como seu exterior. E, ainda que desarmada pelo saber e transformada em mero acidente patológico, a loucura não deixará de sussurrar nos ouvidos da razão, inquietando-a por apresentar-se tão familiarmente estranha. Se no plano da loucura podemos identificar a redução à condição de objeto de um saber que caracteriza, que marca a institucionalização dessa experiência, sendo necessário, para subverter tal ordem, tomar posição frente a tais discursos e práticas, será na clínica, segundo o ponto de análise de Basaglia, que um ponto de corte terá que se produzir. Para abdicar da condição de porta-voz da sociedade, os saberes e os técnicos psis não poderão, diz ele, limitar-se a considerar o delírio na escala de um elemento parasita, que, como um corpo estranho, corrói a existência do doente. Ao contrário, devemos reconhecê-lo como uma modalidade significante do próprio delirante, e como tal, intencional e motivada. Aqui, nesse ponto, ele traz a dimensão, uma dimensão que o aproxima da ideia freudiana, do corte freudiano, também em relação à tradição clássica sobre a loucura, quando Freud afirma ser o delírio uma tentativa de cura, uma solução para um conflito que não foi possível atribuir sentido ou significado. O terceiro ponto é a exclusão como um problema sociológico e remete diretamente à constituição do saber e à instituição que este tornou possível, o manicômio, e suas premissas de tratamento, que são o isolamento e a exclusão social. Dentro dos muros do manicômio, a psiquiatria clássica demonstrou sua falência. Frente ao problema do doente mental, ela o solucionou negativamente, excluindo-o do contexto social e, portanto, de sua própria humanidade, pois o problema do doente mental, tal como proposto pela tradição manicomial, é um problema social a ser resolvido fora da sociedade. Evidente paradoxo que sustenta a ideia da separação, da segregação como modo de tratamento. Para subverter essa lógica, então, Basaglia propõe o inédito, uma virada na premissa. Se o problema do louco e da loucura dizem respeito à sociedade e não existe loucura fora de uma cultura, sua solução deve ser buscada no interior destas e não mais no fora. Nas cidades, assumindo o encargo de responder não mais pela vigília da fronteira, que separa a norma do seu fora, mas ao lado e em parceria com os loucos. Colocando entre parênteses a doença e seu poder de redução e aniquilamento, somos levados a tomar posição
frente a questões concretas e subjetivas da existência dos ditos loucos. Deslocando o eixo do nosso interesse da psicose para o sujeito psicótico, vamos além do cuidado, ou melhor, realizamos ou temos chances de passar a realizar uma clínica solidária com o sujeito, com o seu sofrimento e com a sua vida. Em nosso fazer cotidiano, junto aos loucos, para sermos fiéis ao legado basagliano, o interesse pela relação que cada sujeito estabelece com o que é próprio à sua estrutura, sua organização, seu modo de funcionamento e seus fenômenos, deve articular-se ao mundo concreto que este habita e como o vive e experimenta. Mas, muito mais que o sintoma, nos importam os laços, como estes se atam, como se desatam, o que protege a cada um, o que o ameaça, o que torna possível e o que impede a cada um e a seu modo de participar da comunidade humana. Orientados pelo axioma do cuidado com o homem, temos muitas vezes que nos ocupar de questões que não se associam à psicopatologia ou à doença. Numa realidade social ainda muito desigual, opressora e injusta, as dificuldades que muitos sujeitos encontram no seu viver cotidiano não dizem respeito à sua condição psíquica, mas ao lugar social que vive. Ilustra tal realidade, por exemplo, o ainda significativo número de usuários, brasileiros e invisíveis iguais a tantos, que não sabem ler e escrever e se defrontam com sérios obstáculos para circular pelas cidades, cujo traçado é marcado por códigos linguísticos indecifráveis para um analfabeto. Não podemos ignorar, também, a dramática condição de viver ao relento, de não ter uma casa ou tê-la perdido por anos e décadas de internação. Tudo isso, e muito mais, nos pede uma ação efetiva, decidida, e, para ficar um pouco mais complexo, sempre singular, pois o lugar arrumado, a posição pré-determinada, a prateleira para acomodar a presença da loucura, é tão oposta a este projeto quanto a redução dessa experiência à abstrata e negativa adjetivação positivista. A virada ética e clínica que o axioma enuncia resulta, portanto, na concretização de um empreendimento difícil, exigente e, até certo ponto, doloroso. Empreendimento que se inicia na desinstitucionalização de nós mesmos, na transformação do lugar que devemos vir a ocupar para saber transmitir à sociedade um fato inédito para a cultura, a dignidade e positividade da experiência da loucura. Desinstitucionalizar a loucura, portanto, implica em desconstruir o discurso científico sobre a mesma, algo talvez mais engenhoso e difícil hoje do que ontem, ou do que quando Basaglia passou por aqui. E, para nós, desinstitucionalizar a prática é abandonar o manicômio como causa, como sentido lógico, que prescreve modos de vida limitados, anônimos e sem voz. E, para isso, não há um manual ou um código de conduta, mas há uma ética, e ela é a da liberdade. E a saber que quase nada se sabe e que o outro, o louco, pode e deve nos orientar quanto às possibilidades de saída para a sua dor. A dificuldade, o risco e a tensão não são sempre mais constantes nem maiores que a surpresa e o prazer que esse trabalho possibilita. Nessa nossa experiência, podemos recolher palavras com as quais construímos crônicas e casos que as paredes do manicômio, nenhuma parede de nenhum manicômio, permitiriam a escrita. Quem assistiu ao Festival da Canção dos Centros de Convivência tenha, talvez, como eu, se feito uma pergunta: onde estaria toda essa poesia? Que páginas as teriam registrado? Seriam estes os acordes dessas melodias?
ou elas continuariam a cantar, fazendo como Sueli a ironia do poder mortificador do manicômio? Poderiam elas cantar o amor, como fizeram aqui? Uma das músicas, a segunda colocada, traz uma palavra inventada, saracura, efeito da abertura de um parênteses que suspendeu certezas e permitiu a invenção da vida. Saracura se completa. Quem ama, cura. A inversão dos termos propostos entre parênteses da difícil equação loucura-sociedade permite a escrita de crônicas como estas. E os serviços substitutivos são o cantinho no mundo onde tais histórias se desenrolam. E é preciso, para retomar essa chamada que o seminário tem feito, para desinstitucionalizar aquilo que em nós se enrijeceu, registrá-las e transmiti-las. Por isso, escolhemos trazer 2 fragmentos, né, de 2 crônicas da rede substitutiva, nas quais o dito de Basaglia não só se revela, mas o seu axioma pode se reconhecer, se familiarizar. Quero contar um pouquinho sobre um sujeito que muito me marcou por ter sido o primeiro caso de um doido de rua com o qual eu me encontrei, e da sua passagem pela rede. É a história do homem que só dormia sob a luz das estrelas, e da passagem da condição de uma presença invisível e exótica para o reatamento dos laços e o retorno ao convívio familiar. É preciso dizer que essa presença exótica permaneceu exótica e invisível por 25 anos em Belo Horizonte, e foi determinada, e eu só pude saber agora, né, Rosa, por uma pressa, que eu tinha, na escrita dessa crônica, localizado que o serviço soube não ter pressa, mas não sabia que alguém antes tinha precipitado esse sujeito no abandono. Pois bem, dormindo e vivendo por anos ao relento, protegido apenas pelo brilho das estrelas distantes, na chegada à rede, ele apresenta condições para aceitar, ficar e ser cuidado. Ele negocia. Aceita passar o dia no serviço, ser cuidado, receber uma roupa sob medida, que não era qualquer uma, atenção, desde que seu sono e noites continuassem a ter por cama a calçada e por teto o mais estrelado céu. A vida na rua, ele nos disse certa vez, é difícil de ver, e bem antes de chegar à rede, mas cada um se vira nessa vida, é como pode. E ele sabia levar bem a dele. A paciência de poder buscar o consentimento contou aqui muito mais que a técnica. E orientou, por meses, desde a sua chegada, todas as ações, até que ele pôde consentir em deixar-se abrigar e proteger não só pelo brilho distante das estrelas, mas pela presença contínua, dia e noite, daqueles estranhos sujeitos que sustentavam a decisão e o desejo de cuidar dele e de tantos outros em condições e em situações análogas, tão excluídos e estrangeiros como ele. Nenhum muro, nem qualquer grade foram interpostos entre ele e a cidade para sustentar uma oferta de cuidado. Sem precipitar a resposta, inventou-se o cuidado necessário e adequado ao caso. E o serviço aprendeu a suportar a perda de muitos lençóis com os quais nosso poeta-filósofo passou a se proteger enquanto manteve sua casa ao desabrigo, sua cama ao desabrigo. Chamou a atenção de muitos, se não de todos, a delicadeza, o tratamento gentil e educado sempre dispensado por ele a todos com quem convivia. A atenção bem poderia ter sido desviada e fixar-se em outros detalhes, mas registrou esse. No dia a dia da rede, algumas outras redes foram sendo tecidas, fios e pontos foram rearticulados, e o que parecia impossível aconteceu. Do abandono quase poético, da invisibilidade que apenas revelava uma excêntrica presença, foram superados por uma solução inventada, e não sem impasses
e dificuldades, mas foi inventada uma saída singular, inédita, que nos trouxe um dado da história até então desconhecida. A delicada tessitura do fio das horas e dos laços tornou, após mais de duas décadas, o reencontro e o retorno à família para esse sujeito, dando mostras da dimensão artesanal dessa clínica. Retificou-se o nome, ele chegou no serviço sendo chamado de Adão e Jesus Cristo, para depois a gente descobrir que o nome real era do santo da fartura, era São Benedito, o santo dos pretos, tão preto quanto ele. Retificou-se o nome, se desfez a confusão, que transformou apelidos em nome real, para encontrar o nome, aquele que lhe fora dado e o que o inscreveu numa genealogia. E uma família, há muito perdida, foi reencontrada. E para que não se diga, tratar-se apenas de um cuidado social, lembramos, importa a essa clínica os laços com a vida. Ou, como afirmou Basaglia, o que a nós importa são sempre os sujeitos e suas dores concretas. Basaglia é interpelado se ele, o que ele escolhia entre a doença e o doente. E ele diz, sem dúvida alguma, o doente. Sem desprezar remédios e terapias, mas dando-lhes um justo lugar, o de recurso coadjuvante, é possível, na intrincada equação, encontrar soluções para a fórmula contida no parêntese. Eu vou pular, que a Marta já disse que eu tenho que terminar. Bom, a experiência da loucura, mesmo decorrido tantos anos, continua a ser, e em grande medida, uma experiência de exclusão e anulação. A política dos laços encontra todos os dias sujeitos há muito desfiliados. São ilhas desconhecidas a serem descobertas em suas potencialidades e necessidades. São sujeitos à procura de um desejo decidido de encontrar e cuidar. Do encontro com as misérias que o manicômio encobria, às misérias presentes no território, somos convocados a pôr em prática e sustentar, como propôs Emerson Merri, o dispositivo Basaglia e seu ensino revolucionário. Ao escolhermos opor à política de desfiliação e sua lógica que subtrai a humanidade em favor da doença, pela construção de uma política da amizade, que, como nos aponta Agamben, tem na partilha da existência sua potência política, passamos a dividir e partilhar não algo ou um objeto. A partilha, nos diz ele, é o consentir originário que constitui a política. Ao atravessar os muros dos hospícios, iniciamos um outro deslocamento, passando da condição de meros agentes, reprodutores e prepostos da violência institucionalizada à condição de atores políticos coadjuvantes de uma experiência cidadã. Conscientes ou não, passamos a fazer política junto com os loucos, ao escolhermos cuidar em liberdade. Esse é o alcance do nosso gesto, e recuar frente ao mesmo pode, em certa medida, ter o mesmo efeito e consequências que recuar frente à loucura ou à psicose. Como as palavras da loucura e as nossas, pelo menos de muitos de nós, já atravessaram os muros e vieram fazer morada na cidade, poetizando a vida, que é esse esforço de assumir uma outra relação com o simbólico, como diz Lacan, tomemos daí o ensinamento para seguir adiante. E eu recolho, para concluir, de novo do Festival da Canção, algumas palavras. Recebi umas flores e resolvi limpar. Tinha muitos espinhos e resolvi tirar. Coloquei num vaso e sem querer falar. A triste realidade é que ia murchar. Fiquei pensando como conservar. A seiva tinha saído, tive que conformar. Flores não se plantam se não tiver semente, mas mesmo a semente, se plantar, não dá. O chão só dá se você plantar. Se você não plantar, o chão não dá.